Lei 7502, de 20 de dezembro de 1990. Dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Belém. Título 1. Capítulo único. Das disposições preliminares. Artigo 1. Esta lei institui o Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Belém. Artigo 2. As disposições desta lei constituem o regime jurídico único aplicável aos funcionários de qualquer categoria do Município de Belém, suas autarquias e fundações. Artigo 3. Para efeito desta lei, funcionário é a pessoa legalmente investida em cargo público. Parágrafo único. Equipara-se também a funcionário o pessoal contratado por tempo determinado para exercer função decorrente de necessidade temporária de excepcional interesse público, sujeitando-se ao regime estatutário previsto nesta lei. Artigo 4. Cargo público, como unidade básica da estrutura organizacional, é o conjunto de atribuições e responsabilidades cometidas a um funcionário mediante retribuição padronizada e paga pelos cofres públicos. Parágrafo 1. Os cargos públicos, acessíveis a todos os brasileiros, são criados por lei, com denominação própria e em número certo, para provimento em caráter efetivo ou em comissão. Parágrafo 2. As funções temporárias são criadas por ato administrativo de gestão, nas situações específicas dos casos previstos em lei, e terão existência por tempo determinado, extinguindo-se automaticamente ao tempo do prazo estabelecido ou com a cessação do estado de necessidade de que resultarem. Artigo 5. Os cargos de provimento efetivo da administração pública municipal direta, das autarquias e fundações públicas, serão organizados e providos em carreiras. Artigo 6. Quadro é o conjunto de cargos efetivos e em comissão e de funções gratificadas, integrantes da estrutura do órgão do município, das autarquias e das fundações públicas municipais. Artigo 7. O sistema de carreira dos funcionários municipais deverá observar as diretrizes estabelecidas nesta lei. Artigo 8. É proibida a prestação de serviços gratuitos, ressalvada a participação em órgãos de deliberação coletiva para os quais a lei exige a gratuidade. Título 2. Do provimento, vacância, redistribuição e substituição. Capítulo 1. Do provimento. Seção 1. Das disposições gerais. Artigo 9. São requisitos básicos para o ingresso no serviço público do município de Belém. Inciso 1. A nacionalidade brasileira ou equiparada. Inciso 2. O gozo dos direitos políticos. Inciso 3. A quitação com as obrigações militares e eleitorais. Inciso 4. O nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo. Inciso 5. A idade mínima de 18 anos. E, inciso 6. Ser julgado apto em inspeção de saúde por serviço médico competente. Parágrafo único. Às pessoas portadoras de deficiência é assegurado o direito de se inscrever em concurso público para provimento de cargo cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que são portadoras, para as quais serão reservadas até 20% das vagas oferecidas no concurso. Artigo 10. O provimento dos cargos públicos municipais far-se-á por ato administrativo de gestão. Artigo 11. A investidura em cargo público ocorrerá com a posse. Parágrafo único. A investidura em função temporária ocorrerá nos termos e condições da respectiva contratação. Artigo 12. São formas de provimento em cargo público. Inciso 1. A nomeação. Inciso 2. A ascensão. Inciso 3. Transferência. Inciso 4. Readaptação. Inciso 5. Reversão. Inciso 6. Aproveitamento. Inciso 7. Reintegração. E inciso 8. Recondução. Só uma observação aqui nesse artigo 12. Se não me engano, o inciso 2, que fala da ascensão,
não tem mais na Lei 8.112, que é o Estatuto do Funcionário Público. Então, quem já tem costume de fazer outros concursos que caem a 8.112, tomem cuidado, porque, se não me engano, esse inciso da ascensão foi revogado. E já nessa lei tem o inciso ativo, então vocês vão responder conforme a lei. Tomem cuidado para que vocês que já conhecem a 8.112 não tenham isso enraizado na cabeça e chega na hora da questão, aí erra a questão, porque na lei aqui pode ascensão e na 8.112 o inciso foi revogado. Seção 2. Da nomeação. Artigo 13. A nomeação far-se-á: inciso 1, em caráter efetivo quando se tratar de cargos de provimento efetivo, ou inciso 2, em comissão para cargos de confiança de livre exoneração. Artigo 14. A nomeação para cargos de provimento efetivo depende de prévia habilitação em concurso público de provas ou de provas de títulos, obedecida a ordem de classificação e o prazo de sua validade. Parágrafo único. Os demais requisitos para o ingresso e o desenvolvimento do funcionário na carreira, mediante progressão e ascensão funcional, serão estabelecidos em lei específica. Artigo 15. O concurso será de provas ou de provas e títulos, conforme dispuser o regulamento. Parágrafo 1. Será de provas ocupacionais o concurso público de provimento dos cargos para cujo desempenho a lei não exija qualquer nível de escolaridade. Parágrafo 2. Qualquer que seja o tempo de serviço, o funcionário que tiver ingressado no serviço público mediante concurso de provas ocupacionais terá ascensão funcional através de processo seletivo interno. Artigo 16. O concurso público terá validade de 2 anos, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período. Parágrafo único. O prazo de validade do concurso e as condições de sua realização serão fixados em edital, que será publicado no Diário Oficial do Município. Artigo 17. Posse é a aceitação expressa das atribuições, deveres, direitos e responsabilidades inerentes ao cargo público, com o compromisso de bem servir, formalizada com a assinatura do termo pela autoridade competente e pelo empossado. Parágrafo 1. O prazo inicial para a posse deverá ser prorrogado em até 120 dias, a requerimento do interessado. Parágrafo 2. Se a posse não se concretizar dentro do prazo, o ato de provimento será tornado sem efeito. Parágrafo 3. A posse poderá se realizar mediante procuração. Parágrafo 4. Em se tratando de funcionário em licença ou em qualquer outro afastamento legal, o prazo será contado do término do impedimento. Parágrafo 5. Só haverá posse nos casos de provimento de cargo público por nomeação e ascensão funcional. Parágrafo 6. No ato da posse, o funcionário apresentará obrigatoriamente declaração de bens e valores que constituem seu patrimônio e declaração sobre o exercício de outro cargo, emprego ou função pública, além de outros documentos comprobatórios da satisfação das condições exigidas para a investidura no cargo, salvo se já fornecidas anteriormente. Artigo 18. Exercício é o efetivo desempenho das atribuições do cargo. Parágrafo 1. É de 30 dias o prazo para o servidor entrar em exercício, contados: inciso 1, da data da posse no caso de nomeação, e inciso 2, da data da publicação oficial do ato nos demais casos. Parágrafo 2. Os prazos deverão ser prorrogados a requerimento do interessado por 30 dias. Parágrafo 3. Na transferência, o prazo para o exercício do servidor em férias ou em licença será contado a partir do termo final desses eventos. Parágrafo 4. A não entrada em exercício ou a sua interrupção por mais de 30 dias é tipificada como abandono de cargo. Artigo 19. O funcionário não poderá ausentar-se do Estado sem autorização superior, nos casos de estudos ou missão especial, com ou sem vencimentos. Parágrafo 1. A ausência do país dependerá de autorização do prefeito para os funcionários vinculados ao Poder Executivo e de autorização da Comissão Executiva da Câmara Municipal para os funcionários vinculados ao Poder Legislativo. Parágrafo 2.
O afastamento para estudo ou cumprimento de missão especial poderá ser autorizado até o limite de 4 anos e fim da missão ou estudo, somente decorrido igual período, será permitida nova ausência. Parágrafo 3. O funcionário beneficiado pelo disposto neste artigo não será concedida a exoneração ou licença para tratar de interesse particular antes de decorrido período igual ao da sua ausência, ressalvada a hipótese do ressarcimento das despesas havidas com o seu afastamento. Parágrafo 4. O servidor autorizado a afastar-se para estudo em área do interesse do serviço público fora do município, com ônus para os cofres municipais, deverá sequentemente prestar serviço por igual período ao município. Parágrafo 5. O servidor efetivo, mediante a sua concordância, poderá ser colocado à disposição de qualquer órgão da administração direta ou indireta da União, Estados, Distrito Federal e outros municípios, com ou sem ônus para o município de Belém, desde que observada a reciprocidade. Parágrafo 6. Na condenação criminal transitada em julgado, se esta não for determinante da demissão, continuará ele afastado até o cumprimento total da pena, com direito a 2/3 do vencimento ou remuneração. Parágrafo 7. O exercício do mandato eletivo federal, estadual ou distrital determina o afastamento do cargo, emprego ou função com prejuízo do vencimento ou remuneração. Artigo 20. Ao entrar em exercício, o funcionário nomeado para o cargo de provimento efetivo ficará sujeito a estágio probatório por período de até 2 anos, durante o qual sua aptidão e capacidade serão objeto de avaliação para desempenho do cargo, observados os seguintes requisitos. Inciso 1. Idoneidade moral. Inciso 2. Assiduidade. Inciso 3. Disciplina. E inciso 4. Produtividade. Parágrafo 1. Até o fim do período de 18 meses, o chefe direto do funcionário, ouvido o corpo funcional do setor, deverá manifestar-se sobre o atendimento, pelo mesmo, dos requisitos fixados pelo estágio. Parágrafo 2. Da avaliação desfavorável, cabe recurso com efeito suspensivo no prazo de 8 dias, contados da ciência do funcionário. Parágrafo 3. Decorrido o prazo previsto no parágrafo anterior, sem a interposição de recurso, não sendo o funcionário considerado habilitado no estágio, ao mesmo será exonerado. Vou ler de novo. Parágrafo 3. Decorrido o prazo previsto no parágrafo anterior, sem a interposição de recurso, não sendo o funcionário considerado habilitado no estágio, o mesmo será exonerado. Parágrafo 4. O funcionário não poderá ser promovido, transferido, removido, redistribuído, reclassificado ou posto à disposição de outros órgãos ou entidades e nem obter as licenças constantes nos incisos 6, 10 e 11 do artigo 93 durante o período do estágio. Artigo 21. O funcionário adquirirá estabilidade após 2 anos de efetivo exercício, quando habilitado em concurso público. Artigo 22. O funcionário estável somente poderá ser demitido em virtude de sentença judicial transitada em julgado ou mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa. Parágrafo único. O pessoal admitido para funções temporárias poderá ser dispensado antes do prazo estabelecido. Inciso 1. Mediante comunicação de 3 dias, se tiver cessado o estado de necessidade que determinou a sua contratação. Inciso 2. Sem comunicação prévia, se houver justa causa por falta apurada em sindicância sumária.